ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendi, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que não compreendi. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Eu vou repetir isso assim. Olha aqui o que Jó diz para Deus: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Feche os olhos, coloque a mão no seu coração. Você vai fazer a sua oração, vai pedir a Deus que possa falar no seu coração nessa noite. Deus, Ele está aqui e Ele tem para você. Senão o Espírito Santo Ele não tinha trago você neste lugar nessa noite. Você veio para ouvir a palavra. Você veio para ser alimentado, não pelo pastor Marcelo, mas pelo Espírito Santo de Deus. Deus tem história com você. Em nome de Jesus, Pai, me usa, ó Deus, para trazer a revelação da Tua palavra para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar, em nome de Jesus. Aleluia. É interessante a profundidade da palavra. Eu ainda fico assim a perguntar o porquê que ainda tem cristão que não tem tempo para ler a palavra. A palavra ela é muito profunda e ela faz com que nós tenhamos uma certa intimidade com Deus. E quando eu li essa palavra, essa semana, eu até vim discutindo alguns assuntos sobre ela com o Frederico, eu falei, olha como que Deus, Ele sempre quer mais de nós. Deus sempre vai querer mais de você. Você nunca vai estar pronto. O dia que você estiver pronto, sabe o que vai acontecer? Deus vai te lembrar. Ele vai te recolher. Porque nós estamos aqui nesse mundo para aprender. Nós estamos aqui nesse mundo para poder aprender com o Senhor, buscar uma intimidade com Deus, porque se você não for íntimo de Deus, como é que você vai morar no céu? Se você não me conhecer, como é que você vai entrar na minha casa? Vou te conhecer para fora. Não é mesmo? Concorda comigo? Para entrar na minha casa tem que ser íntimo, meu. Para entrar no céu tem que ter intimidade com o Senhor. Muita intimidade. E só Ele vai determinar, não é eu e nem você, a hora que nós estamos prontos. Não é mesmo? Que hora que nós vamos estar? Engraçado. E o nosso conhecimento com Deus não vai depender, isso não é passado de pai para filho. O fato de eu conhecer Deus, o meu filho também vai conhecer Deus. Não. O verdadeiro conhecimento de Deus, que você tem que ter de Deus, ele vai depender do seu relacionamento com Deus. Ele é coisa única. Única. É você e Deus. Não tem jeito. Esse negócio de você pensar que porque a sua mãe vai na igreja, o seu pai vai na igreja, você está salvo, você está enrolado. A sua intimidade com Deus, o relacionamento seu com Deus, ele é coisa sua e de Deus. E quanto mais íntimo você for de Deus, quanto mais relacionamento você tiver com Deus, mais você vai se achegar a Deus. E é por isso que às vezes nós perdemos. É por isso que às vezes nós deixamos a desejar. É interessante que nós podemos sair na rua e nós vamos ver
Quantas pessoas que já foram batizadas, passaram na igreja, não é? E hoje estão lá fora, perdidas, sofrendo na mão do inimigo, mas sofrendo mesmo. Por quê? Aí fala assim: pastor, mas eu estive dentro da igreja, eu orava. Então vamos orar. Eu posso pedir qualquer um aqui para fazer uma oração. Eu sei que você vai orar assim: Deus, Tu és poderoso, Tu és o nosso Deus, o Senhor pode todas as coisas, foi o Senhor que fez o céu e a terra, foi o Senhor que me deu o poder de vida, o Senhor é bom, o Senhor é dono do ouro e da prata. E nós fazemos oração assim. Mas isso, sabe o que é? São atributos que Deus tem. Isso não é conhecer a Deus, é atributos que o Senhor tem, não é? Mas para me conhecer a Deus, eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso andar com Deus para que eu possa conhecê-lo verdadeiramente. Eu tive uma decepção numa determinada época de um tio meu. Ele tinha vindo de Belo Horizonte para Divinópolis. Nós éramos mudando, eu e meu irmão. E eu estava desempregado, passando necessidade. O meu irmão mais velho, ele gerenciava um mundo ótimo. E esse meu tio, ele era muito bacana. A gente ria, tomava umas midnight juntos, saía, mas ele era pai de família. E ele estava passando necessidade, estava desempregado, ele não conseguia. Aí surgiu uma vaga lá no mundo ótimo. E o meu irmão, então, eu lembro do meu irmão pedindo opinião do meu pai: pai, eu tenho uma vaga lá, o que o senhor acha de eu botar o tio lá? Aí o papai falou: não põe não, põe porque ele está precisando, pai de família, pagando aluguel, não é? Filho pequeno. E aí meu irmão então chamou, ele foi e começou a trabalhar. Aí eles começaram então a viver juntos. Dentro de 2 meses, sabe o que estava acontecendo? O meu tio estava fazendo de tudo para arrancar meu irmão, para ele pegar o lugar do meu irmão. Aí o meu irmão então foi conhecer verdadeiramente quem ele era, depois que ele começou a caminhar com ele. E nós só podemos fazer menção de Deus quando nós andamos com Ele. Falar que Ele é bom, nós sabemos que Ele é bom. Falar que Ele é justo, nós sabemos que Ele é justo. Mas quem é Deus? Eu faço essa pergunta para a igreja: quem é Deus na sua vida? Qual a experiência que você já teve com Deus para que você me dê um relatório de quem é Deus? Experiência. Quando nós lemos aqui em Jó 42, nós estamos lá no capítulo 42. Então nós vamos voltar 41 capítulos para o primeiro capítulo. O primeiro capítulo começa contando uma história que Satanás ele vinha a derredor de rodear a terra, e quando os anjos vieram se apresentar ao Senhor, Satanás também veio e apresentou o Senhor. Deus, ele investiu na vida de Satanás, ele apostou na vida de Satanás, ele falou: olha lá, na vida de Jó, perdão, olha lá, Jó, ou Satanás, Jó, um homem temente a Deus, se desvia do mal, sincero, correto. Satanás falou: mas é claro, tudo que o Senhor, tudo que ele põe a mão, o Senhor abençoa. Aí Deus falou para ele: então você vai lá e toca na riqueza dele, mas não tira a vida dele. E se você continuar lendo, você vai ver que de uma noite para o dia, Jó, que era um homem milionário, ele se tornou o homem mais pobre. Ele não teve nada. Nada. Acabou com tudo. O inimigo foi lá e deu um arrastão e levou tudo. Mas não satisfeito, Satanás voltou, porque Jó não blasfemou contra Deus. Mas Satanás voltou e disse para Deus assim: deixa eu tocar na saúde dele. Deixa eu tocar na saúde dele, deixa eu ver que ele vai blasfemar. Deus falou: pode tocar, mas não tire a sua vida. E colocou em Jó uma lepra. A Bíblia relata que ele se coçava com cacos de telha. Ele se coçava com cacos de telha. E Jó passou por um processo de dor, de angústia, de tristeza, sem entender. E Deus permitiu.
E Satanás enviando homens, enviando mulheres ali para poder desanimar, fazer com que ele blasfemasse. Inclusive usou a própria esposa dele para falar assim: ô Jó, amaldiçoa o seu Deus e morra. E ele disse: tu fala como louca mulher, aceitaste o bem de Deus e não aceitaste o mal? E ele então passou por toda essa dificuldade, passou por toda essa luta. E o mais interessante é que quando nós lemos aqui o versículo 5, é que nós vamos ver que Jó relata que agora que ele conhece a Deus. Olha para você ver. Agora que ele relata que ele conhece Deus, ele fala assim: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Olha, eu ouvi falar do Senhor. Eu só ouvia falar do Senhor. Eu não te conhecia, mas agora te veio os meus olhos. Agora te veio os meus olhos. Jó, ele era como eu e como você, que ouvia falar de Deus. Mas Jó, depois de ter passado uma experiência, aí sim ele passou a conhecer verdadeiramente a Deus. Você sabe uma das coisas que nós deveríamos pedir para Deus? Muitas das vezes nós pedimos Deus carro, nós pedimos Deus casa, uma namorada bonita, que ninguém quer namorada feia, né? Um namorado bonito, né? Nós pedimos essas coisas. Mas o que nós deveríamos pedir para Deus verdadeiramente era experiência com Ele. Experiência. Deus, eu quero ter experiência com o Senhor. Porque quando nós temos experiência com Deus, nós passamos a conhecer Deus. E isso nos fortalece. Isso nos ensina verdadeiramente quem somos e quem Deus é. Vou dar um exemplo. Davi. Uma história muito conhecida. Mas Davi não conseguia vencer aquele Golias de jeito nenhum, se ele não conhecesse a Deus. E como que Davi conheceu Deus? Davi, ele relata para Saul, quando ele chega lá que o gigante está afrontando o povo de Israel, né? O povo de Israel conhecia Deus ou não? Conhecia Deus, de ouvir falar. Mas o gigante amedrontava eles. Muitas das vezes nós perdemos porque nós sabemos que Deus pode, mas nós não conhecemos Ele. Eu não sei se Ele é meu amigo, ou eu não sei se eu sou amigo dele, porque as minhas atitudes não me provam isso. Não é? As minhas atitudes não conseguem me provar que Deus é meu amigo. Elias tinha confiança. Elias tinha confiança que ele falou os 450 profetas de Baal: molhe o meu altar. Deus de vocês, não há nada. O meu pode botar água, e daqui a pouquinho o meu Deus, que é meu amigo, que é o meu Senhor, ele vai entrar em providência, ele vai arrebentar. Olha o altar aí. E julgaram água. E diz que o rego em volta do altar estava todo cheio. Aí Elias fala com Deus: ó Deus, entra aí na ação e arrebenta com tudo para esse povo conhecer quem o Senhor é, porque eu sei que o Senhor age. E Deus mandou fogo, disse que ficou queimadinho aquele lugar e acabou. E o povo teve que conhecer que Deus, Ele é o Senhor. Agora, intimidade. Chega Davi, o Golias estava lá, o povo de Israel, Saul. E Golias falava: quem vai ser o homem? Cadê o homem que não está comigo? Quem que é? Aí os caras conheciam Deus e ficavam olhando para Golias. Mas esse homem é muito grande. Não está com o nome desse no pé do ouvido, deve deixar tudo reto da vida. Vou nada, não quero não. Conhece Deus, ouvia falar de Deus sim, mas conhecia não. Mas aí chegou um que tinha experiência com Deus, que conhecia Deus, que passou por um momento difícil, confiou em Deus e Deus deu vitória para ele. Aí ele olhou e falou assim: quem é esse circunciso que está afrontando o fogo? Deus. Ô Saul, eu vou lutar com ele. Você está ficando doido, rapaz? Um molequinho desse jeito aí? Vai para casa, você está nas fraldas ainda. Não, eu consigo ir lá. Sabe por causa? Eu estava lá, cuidando do rebanho do meu pai.
Eu estava sozinho junto com as ovelhas. Era eu, as ovelhas e Deus. Apareceu um leão para comer as ovelhas. E eu fui lá e me prendei. E eu peguei na parte da ovelha. Arranquei a ovelha com vida da boca dele. E o matei. E logo em seguida veio também o urso. E da mesma forma, eu arranquei a ovelha da sua boca com vida e matei o urso. A primeira coisa é que Davi, ele reconheceu que o sobrenatural agiu na vida dele, que ele não poderia, ele não teria condição, força para matar o leão, para matar o urso. Ele teve experiência com Deus. E agora, quem tem experiência com Deus não tem medo. Conhece Deus, confia em Deus, confia. Ele pode passar pelo vale da sombra da morte, que ele não vai temer mal algum, porque ele sabe que o cajado e a vara do Senhor está na vida dele. Amém. Está na vida dele. E aí Saúl aqui dá uma ajudinha, usa aqui a minha armadura. Eu não sei andar com isso. Você é grande, eu sou pequeno, eu só preciso de enfrentar no nome do meu Deus. Foi lançado uma pedra, e aquele gigante, em 40 dias, afrontou o povo de Israel, um exército, e junto o rei Saúl, aquele gigante caiu por terra. A diferença não era de ouvir falar, mas a diferença estava na experiência, na convivência, na intimidade com Deus, na intimidade com o Senhor. E nós perdemos porque às vezes nós viemos da igreja, ouvimos o pastor, ouvimos o pregador da noite pregando e falando que Deus salva, que Jesus cura, transforma, liberta. Mas nós não pedimos a experiência com Ele. Não pedimos. Nós não pedimos e nos esforçamos a ser amigo de Deus, amigo do Senhor. No livro de Mateus, Jesus fala da separação entre ovelha e bode. É interessante que ele fala que ele vai separar as ovelhas do bode, colocando uma à direita e outra à esquerda. Aí Jesus está separando quem? Os amigos e dos inimigos. Para ser amigo de Deus, você tem que entrar na história. Você tem que fazer história. O que adianta você frequentar uma igreja durante 10 anos sentadinha no banco? Imagina. 10 anos você sentado no banco de uma igreja, ouvindo a palavra. Não é? E aí quando você vai embora, com poucos dias, você é esquecido. Quem? Aquela irmã que sentava, tinha o chapéu assim, o assado. Não tem mais alguém. Mas aquela que faz história, ela deixa. Por isso que o pastor Rio sempre prega que no trabalho não tem história para contar. Mas aquele que entra na obra, que tem intimidade com o Senhor, ele deixa história. Ela deixa história. Aí ela chega e fala, fulano de tal, sei, aquela que orava e o capeta caía, sei, aquela que visitava o hospital, sei, aquela que louvava o Senhor, era desafinada, mas ela cantava, sei. Todo mundo conhece. Por quê? Deixou história, teve intimidade com o Senhor. Intimidade com Deus. E é isso que nós estamos precisando fazer nas nossas vidas. Qual o grau de intimidade seu com Deus? Faz essa pergunta para você. Qual que é o grau de intimidade seu com o Senhor? Você já imaginou? Livro de Oséias, se você quiser abrir aí, capítulo 6. Oséias capítulo 6.
Ele nos ensina algo tremendo aqui. Capítulo 6, no verso 3, diz assim. Podemos ler? Amém. Então, conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e Ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Oséias, ele nos ensina aqui algo, ele fala assim, olha, que você possa prosseguir em conhecer a Deus, em conhecer o Senhor. À medida que você vai entrando no Santo do Santo, entrando na presença de Deus, se a Bíblia diz que a luz, as trevas não misturam com a luz não mistura com as trevas, e à medida que eu vou entrando em meio à luz, é claro que as trevas ela não tem como me acompanhar, ela não tem como se misturar. E aí a minha vida começa a ser transformada. Ela começa a ser transformada. E nós podemos ver, por exemplo, Enoque. Cadê Enoque? Aonde está Enoque? Ninguém sabe. A Bíblia diz que ele sumiu, desapareceu. Ele não morreu, ninguém sabe. Ele sumiu. É o que acontece com aquele que anda com Deus. E a Bíblia diz que Enoque ele andava com Deus, ele não experimentou a morte. Interessante. E às vezes nós perdemos porque nós vimos e ouvimos a palavra. Por isso que lá em Hebreus 2, nós lemos isso hoje, que nós temos que dar mais diligência àquilo que nós ouvimos, aquilo que nós estamos alimentando. Porque muitas das vezes nós ouvimos, caímos no poder, na graça de Deus, aqui dentro, mas quando nós saímos, nós já esquecemos. Qualquer um que se levanta contra nossas vidas, nós estamos despreparados, porque nós não temos intimidade com Deus. A Bíblia diz assim, ai daqueles que tocar no ungido meu. Mas você é ungido verdadeiramente de Deus? Você é íntimo dele? Deus operou tantos milagres através daquele Moisés, tantas coisas aconteceram através daquele homem. Abriu o mar, ao ponto de Moisés ver o mar se abrir. Intimidade. Às vezes os milagres não estão acontecendo porque você está ouvindo, mas você não está buscando a presença de Deus para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios. Nós deixamos o mundo nos abafar. Que momento gostoso é esse de estarmos dentro da igreja, de orarmos, falar com o Senhor, adorarmos. Mas quando nós saímos, já o que vem na nossa mente são as dívidas, é o amanhã, é o problema da escola, é o problema do trabalho, é o problema conjugal. Pronto, Deus já ficou para trás, e sendo Ele que nós deveríamos trazer para dentro desse problema, e Ele acabar com tudo isso. Temos que buscar experiência. Jó, ele disse, eu ouvi, com os meus ouvidos ouvi, mas agora vem os meus olhos. Olha Deus, eu ouvi a palavra do Senhor, mas agora eu te vejo. Eu agora te vejo. E é interessante, se você pegar o livro de Jó 38, 39, você vai ver o que Deus fala para Jó. Jó estava murmurando, Jó estava de beicinho, estava de birra. Mas Deus começou a falar para Jó coisas tremendas. Ele falava assim, ô Jó, você está aí reclamando? Onde é que você estava quando eu fiz o mundo, hein? Onde é que você estava quando eu fiz a terra? Ô Jó, você quer ver?
Ele fala assim, o 2, Jó 38, 2. Quem é este que escurece o conselho com a palavra sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos com homem e perguntei-te e tu respondeste. Onde estava tu quando fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus se jubilavam? Ou quem encerrou o mar com as portas quando transbordou e saiu a mar? Ele vai falando, ele falou, você está chorando de quê? E ele vai falando, ele fala o 38, ele fala o 39, ele fala o 40, o 41 e vai terminar lá no 42. Sobre as coisas que Deus fez. E Jó ficava murmurando por causa de uma dificuldade, por causa de uma luta. Você sabe o que é que nos afasta de Deus? A palavra diz que é o pecado, mas hoje tem uma coisa mais simples do que o pecado. Sabe? É luta. É luta. Glorificar o Senhor em meio às coisas boas. Você está doido? Eu quero ver você adorar, dançar na presença de Deus em meio à dificuldade, em meio à turbulência. É aí que você mostra a intimidade com Deus, confiança em Deus. Salmo 23, Davi fala. Salmo 23 do Davi, ele falava, e era um momento de tristeza, de angústia. Mas Davi, ele já nos ensinava nesse salmo que ele confiava em Deus a esse ponto. Por isso que nós fazemos menção dele hoje, e a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele estava angustiado, entristecido, a sua alma estava abatida, e ele falava assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Que certeza que ele tinha. Está doendo, estou angustiado, minha alma está abatida, mas eu tenho o Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor não vai me deixar faltar nada. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor ao teu nome. E ele diz mais: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Aleluia, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Isso aqui tem que ser amigo de Deus para falar, tem que ter intimidade com Deus para falar. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Quantas pessoas têm largado Deus? Preste atenção. Quantas pessoas têm largado Deus por causa às vezes da palavra do irmão? Agora vai não, por quê? O irmão falou que eu sou feio. É disso, irmão. Vou lá mais não, por quê? O pastor hoje pegou foi para mim. O sujeito, ele não sabe enfrentar os obstáculos, ele não sabe buscar intimidade com Deus, ele não sabe vencer a dificuldade, ele não sabe derrubar o gigante, porque não tem intimidade. Ele às vezes dá mais valor aos problemas, à voz do inimigo, do que buscar intimidade com o Senhor. Quantas pessoas estão lá fora hoje, e Satanás está sambando na cabeça dele, pisando, sabe por causa de quê? Conhece a palavra, conheço o pastor a palavra, já passei pelas águas, mas eu não conheci Deus, não conheci a Deus. Nós temos que conhecer o Senhor. Amém.
E a minha oração é que essa igreja, ela tenha experiência com Deus. Amém. E essa experiência com Deus, você é fácil de identificar, sabe por quê? Porque a experiência que Deus tem com você, homem nenhum pode fazer. Só Deus pode te dar uma experiência com Ele. E se você pedir experiência com Deus, Deus vai te dar. Deus vai te dar. Porque Deus tem prazer em que você conheça Ele. Deus quer que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. O que Deus não quer é que você esteja aqui dentro todo dia, e não nasça uma muda, uma semente, para que o nome dEle seja glorificado. Ele disse que muitos expulsariam demônios em seu nome, falariam línguas, mas ele disse também: apartai-vos de mim para o lado, porque eu não te conheço. Você não tinha intimidade comigo, você não fez a obra, você não se doou, você não aprendeu com Jesus. Você não aprendeu. Às vezes nós aceitamos Jesus como Salvador. Jesus, eu te aceito como Salvador. Olha, ele veio para a igreja agora. Então agora eu sou crente, ele veio para a igreja. De qual igreja que você é? Eu sou da igreja Batista da Fé, Quadrangular, Presbiteriano. Ele agora é de igreja. Ele não é de Jesus, ele é de igreja. Nós temos que ser de Jesus. Nós temos que trazer Jesus para dentro de nós. E quando isso vem, traz de encontro, você começa a ser transformado. Jesus, ele disse que ele veio não para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Você tem feito a vontade do Pai? Pastor, mas eu não estou roubando, eu não estou mentindo, eu não estou prostituindo, eu não estou usando droga, eu não estou falando mentira. Ótimo, isso é sua obrigação. Mas o que você está fazendo por aí? O que você está fazendo para Deus? O que você está plantando? 2 Coríntios diz que tudo aquilo que você plantar, você vai colher. E se você não plantar nada, vai nascer mato. Vai nascer mato. Plante. Faça alguma coisa. Busque experiência com o Senhor. Deus vai te dar. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai te dar uma experiência maravilhosa. Amém. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. Deus, Ele vai te usar poderosamente. Deus quer que você faça a diferença. Jó, então, ele provou que ele ouvia falar de Deus, mas ele não conhecia a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu sou muito franco. Quem aqui sabe, me conhece, eu brinco, não é? Porque eu não sou aquele pastor daqueles antigos, não. O cara chega e parece que está pensando um pitbull que está amarrado. Não, nós somos brincalhão, nós rimos, mas nós levamos as coisas de Deus muito a sério. E quando eu falo a pessoa, você que quer aceitar Jesus como seu Salvador, não vem aqui porque o pastor chamou, faz isso não. Faz isso não, porque você enrola a sua vida. Você tem que aceitar Jesus, é um compromisso seu com Deus. E quando você levanta a sua mão e aceita Jesus, Deus está falando para você assim: Deus já te conhecia, agora é a hora que você me conhece. E para me conhecer, sabe o que tem que fazer? Você tem que se negar para si mesmo e começar a andar nos meus caminhos. Você tem que começar agora a andar nos meus caminhos, porque você vai começar a conhecer coisa que você não conhecia. Nem os seus olhos viram, e nem os seus ouvidos ouviram. E aí vem algumas transformações, que isso você adquire pelo fato de
aceitar Jesus como seu Salvador, mas verdadeiramente. Não porque você veio num momento em que você estava emocionado, ou emocionado, momento de dor. Não, mas você vir e aceitar Jesus verdadeiramente. Colocar o seu Deus, a partir de hoje eu quero que a minha história muda. Eu era mendigo de rua, bebia cachaça, estava beleza. 2 mandados de prisão. Um dia que eu falei, Jesus, eu quero dar para o Senhor, Pai. Ele virou meu advogado, virou meu juiz, tirou 2 mandados de prisão. Nunca mais bebi cachaça, hoje eu bebo água. Eu sentava no meio dos mendigos para comer tomate de lata de lixo. Hoje eu sento na mesa cheio de irmãos, com o poder de Deus, com a família, porque Ele é que faz isso. É Ele que faz isso. O homem não faz não. O homem queria me matar, queria me prender, me dar uma cadeia. Mas Jesus falou, não, peraí, agora eu sou seu amigo. Agora você tem advogado. Agora você tem juiz. Agora você tem quem te sustenta. Agora você tem quem te guia. Para com isso. Pode deixar comigo. Também então toma conta aí, Jesus. E o capeta falava assim, é mentira. E quanto mais ele falava que é mentira, mais vitória eu tinha. Mais vitória eu tinha. E aí de mendigo pastor, pensa. A minha mulher falou comigo um dia, vem ser pastor. Eu falei, só sou pastor alemão. Aí eu não sei o que. Pastor. Para honra e glória do Senhor Jesus. Sabe por causa de quê? Porque Deus quis assim. Agora é interessante que observa que você que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Eu vou falar uma coisa para você, que talvez você anda no engano a vida toda. Você acredita na palavra de Deus? Amém. Você acredita? Então é ela que vai falar no seu coração, não é o pastor Marcelo não. Porque eu falo assim, com uma pessoa que nunca aceitou Jesus, você é filho de Deus, você vai solto. É uma obra, pai. A Bíblia fala que não é. A Bíblia fala que você é criatura de Deus. Você passa a ser filho de Deus quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Presta atenção. Mas Evangelho de João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Você só passa a ser filho de Deus quando você recebe Jesus Cristo como seu Salvador. Se não, é criatura. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem um cachorrinho em casa, bonitinho, aqueles bem peludinho, e você tem um filho. Os dois estão com fome. O cachorro, que é uma criatura, e o seu filho. E você tem um pedaço de pão. Você dá para quem? O cachorro? Você dá para o seu filho, você levou? Então você toma a atitude de ser filho de Deus, que Deus tem para você nessa noite. Amém? E outra coisa, não precisa mandar os outros vir aceitar Jesus para você, não, que Deus não aceita recado. Vai lá, irmão, aceita Jesus lá para mim, em casa nas conversas. Para com isso. Deus não tem disso não. Romanos, capítulo 10, verso 9, diz assim: a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou do morto, será salvo. É você que tem que confessar Jesus como seu Salvador. É você que tem que falar: Senhor, eu aceito o Senhor como meu Salvador. Aí você vai ser salvo e o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Amém? Eu não estou te chamando para ser crente, não. Sabe? Porque crente capeta também. Ele acredita na palavra. Ele estava lá quando ela foi escrita. Eu estou te chamando para você andar em novidade de vida, na presença do Senhor. Eu estou te chamando para você ser abençoado. Eu estou te chamando para que Deus possa te guiar nos caminhos tranquilos, em nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Amém, querido? E quem não aceitou Jesus ainda como seu Salvador e queira fazer isso nessa noite, não venha porque o pastor está chamando. Eu não vou mudar a sua vida, não. Sou comedor de feijão igual você, e esse Jesus que você vai aceitar hoje, eu aceito ele todo dia. Todo dia. Eu preciso dele também. Mas eu estou te convidando, é no Espírito. Se você quiser aceitar Jesus como seu Salvador, levante a sua mão que eu vou orar com você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Aleluia.
Mais alguém? Eu não vou demorar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo de Israel. Mais alguém? Mais alguém? Levante a sua mão. Aleluia. Levante a sua mão. Eu fiz isso um dia. Um homem totalmente perdido. Um dia que eu levantei minha mão para Jesus, foi Jesus, eu agora sou do Senhor. Aquela apertada foi tudo embora. Porque onde a luz chega, as trevas têm que sair. Amém? Você que levantou sua mão, vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. Siga aqui na frente. Nós vamos orar por você. A honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem alguém que pode fazer um solo aí no violão? Nós vamos adorar o Senhor. Aleluia. Se você está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, não perca seu tempo não. Talvez amanhã é muito tarde. Faça isso hoje. Saia daqui uma nova criatura. Saia daqui renovado pelo poder de Deus. Saia daqui confiando que o Senhor, Ele agora está conduzindo a sua vida. As lutas que você tem passado, talvez você nunca venceu elas porque elas não são para você vencer. Elas são para o Senhor vencer para você, para que você tenha experiência com o Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem algumas obreiras aí, eu preciso de obreiras aqui na frente. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu quero ler para vocês que estão aqui na frente, pode olhar para mim aqui. Preste atenção. A Bíblia diz assim: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você crê? Você confessa Jesus como seu Salvador? Você acredita que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados, mas Ele ressuscitou e está no meio de nós? Você crê nisso? Aleluia. Quero te dizer que hoje é um dia em que a sua história vai ser mudada. Uma nova página vai ser passada na sua história. E eu convido você a fazer a oração comigo. Você vai confessar com a sua boca. Em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Eu reconheço a morte de cruz. Escreva o meu nome no livro da vida e nunca mais tire de lá. Perdoa os meus pecados, o meu tempo de ignorância, mas hoje eu abro meu coração. Entra, faz parte da minha vida, da minha família, dos meus filhos, em nome de Jesus. Eu agora vou orar com vocês, Pai querido. É a palavra do Senhor que está se cumprindo. Ó Deus, é a semente que é lançada, e são frutos que brotam, Senhor, não porque somos capazes, mas somos capacitados pelo Senhor. Eu entrego no teu altar cada uma dessas vidas. A tua palavra diz que uma alma ela vale mais do que o mundo inteiro para o Senhor. Senhor, são muitas vidas que estão aqui e confessaram Jesus como seu Salvador. E eu, como ministro da palavra, eu vos entrego, Senhor, nas tuas mãos e te peço, Espírito Santo, habite agora no coração de cada um. Perdoa os seus pecados,
Entra, Senhor, nas batalhas, ó Deus, necessária para a vida de cada um. Eu quero, Deus, nessa hora, te agradecer em nome de Jesus. Vocês vão receber a oração agora dos diáconos, das nossas irmãs obreiras. Pode ficar no seu lugar aqui. Enquanto isso, nós vamos adorar o Senhor em nome de Jesus, com louvor e baixinho, que Deus quer falar no seu coração. Você vai receber algo que não se compra, algo que o Senhor vai te dar nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, algo que o Senhor vai te entregar nessa noite. É Jesus. Feche seus olhos, não preocupa não. Libera o seu coração para o Senhor. Deixa Deus habitar. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você entrar, se você abrir, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Deixa Deus trabalhar agora. Abre o seu coração. Tenha medo não. Jesus não quer saber do seu passado. Ele agora te entrega um grande futuro. Ele te entrega um futuro, uma nova história. Uma nova história na sua casa, na sua família. Acredite, o Senhor, Ele te chama para uma novidade de vida. Em nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E no mais Ele fará. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado é o Senhor. Aleluia. 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 Santo de Israel. Santo de Israel. Opera, Senhor, no meio do teu povo. Opera, Senhor. Opera, Jesus. Quebra aquilo que necessita ser quebrado. Todo espírito de incredulidade caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Que a semente boa, ela seja plantada agora no coração, aonde o homem não pode tirar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Santo é o Senhor. Aleluia. Nós te glorificamos, Senhor. Cristina, pega o nome de cada uma para mim, endereço, telefone. Cadê a Cristina? Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Como é que está o grau de intimidade sua com o Senhor? Eu não posso fazer um julgamento e nem quero fazer um julgamento. Mas você sabe agora. Pois nós vamos ministrar a vida dos seus servos. Homens e mulheres que querem ter experiência com o Senhor. Que buscam Deus um grau maior de intimidade. Que busca Deus um pouco mais, ó Deus, de intimidade com o Senhor. Eles aqui, Deus, eles estão declarando que eles não querem continuar na mesmice, mas eles querem subir mais um degrau na escala para ver o Senhor, para sentir o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, abençoa as nossas mãos, Glória. Derrama unção, o óleo precioso. Que elas venham esquentar agora nas nossas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E enquanto nós vamos orar com posição de mãos, se você receber a oração, você pode voltar para o seu lugar. Mas enquanto você não receber, não saia do seu lugar, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor e você vai receber a oração em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome.
seja o teu nome, Senhor. Nada é melhor que te ter aqui. Louvado seja o teu nome, Senhor. Preciso tanto cuidar. Louvado seja o teu nome. Deus maravilhoso. Digno tu és. O meu poder sente. Nada é melhor que te ter aqui comigo. Louvado seja o teu nome. Preciso tanto cuidar. Em nome de Jesus. Em nome de Te Jesus. chamar de pai, mas Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mulher, sobe, 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 em nome de Jesus, aleluia.